Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Marcos Petrin, que tem um canal chamado O Diário de um Autista, né, Marcos? E o Marcos é um autista de alto funcionamento e ele veio contar um pouco pra gente hoje sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. Fala aí um oi pra eles, Marcos. Oi, pessoal! Hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre as 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse e elas vão ajudar vocês a interagir melhor, a descobrir, né, Maíra, o potencial que há em cada criança autista. Isso Exato. que é nosso desejo aqui com esse vídeo, espero que contribuamos aí para que vocês, aí onde vocês estão, na comunidade, nas casas, incluam da maneira que mais for acessível para vocês. É esse o meu sonho, eu acredito que também seja desejo da Maíra propagar essa mensagem e acredito que ela seja muito positiva e contribua lá na frente com uma sociedade mais diversa, inclusiva e contribua, quizás, economicamente, também na parte de conhecimento. Quanto mais pessoas diferentes você tem contato, mais a nossa mente se expande. É com Exato. esse mote que nós pensamos esse vídeo, né? Exato. E eu estou muito feliz de você estar aqui na minha clínica, de estar falando pessoalmente com você, porque eu sou uma grande admiradora, uma grande fã do seu trabalho, do seu canal. Eu tinha muita vontade de ter você aqui, porque você é o meu sonho. Você é o reflexo, você é a imagem do que eu vivo para fazer, que é ajudar as crianças pequenininhas a serem adultos funcionais, autônomos, verbais, inteligentes, capazes de fazer a diferença no mundo. Então você é exatamente o modelo de tudo que eu vivo, de tudo que eu sonho e de tudo que eu luto para desenvolver no Brasil. Então, obrigada por ter vindo mesmo. Eu tô bem feliz de você De estar nada, aqui. esse apoio, essa reciprocidade, ela existe lá no meu canal. Eu me inspiro em muitas coisas que tu propões Ah, que aqui legal! e da mesma forma que tu tens esse desejo de ampliar o conhecimento sobre o autismo no Brasil, eu também tenho. Que legal. Então conta pra gente, Marcos. Todo mundo gostaria de saber o que passa dentro da cabeça de uma pessoa com autismo, principalmente se ela não é verbal. Às vezes ela é verbal e não consegue explicar direito sensações e sentimentos. E se ela for não verbal, fica mais difícil ainda. Mas você consegue falar pra gente? E é aí que está a primeira dificuldade que o autista possui, né? Essa expressão. As pessoas expressam sentimentos sem nem mesmo pensar muito. Sim. Pense em quantos sentimentos vocês que nos assistem já expressaram no dia de hoje. A Maíra já expressou, né? É automático, é um processo de sutilezas que se captam por causa, e aí tu vais me ajudar, por causa de um grupo de neurônios chamado neurônios espelhos. Sim. A diminuição da função desses neurônios é, de cara, uma das maiores dificuldades, porque o autista não interpreta sutilezas. Exato. Eu já brinco, né, que nas minhas palestras o mais difícil quando eu olho para uma pessoa são os olhos, porque eles ficam assim. E eu penso, o que eles querem tanto dizer com esses olhos, com essas nuances? Mas é questão de ler muito, E aí você para se que distrai. funcione para mim. Sei. Isso Eu te me distrai. distraio, isso. De tentar imaginar o que os olhos estão expressando te distrai. Isso. Então, se fosse o tópico número 1, pra gente falar, tópico número 1 do que todo autista gostaria que você soubesse é... Sutilezas me distraem, não só os olhos, mas gestos de linguagem corporal praticamente automáticos para a maioria das pessoas me distraem e acabam gerando uma sobrecarga emocional muito grande. E o tópico número 2, atrelado já a isso, seria as emoções em si. É difícil para um autista entender o que é um sentimento de dor, de culpa, de paixão, o que acarreta em perguntas que os adultos autistas sempre têm, né? Sempre tem que responder, aliás. Tu vais casar? Tu se apaixonas? Tu sentes do mesmo jeito que eu sinto? E é difícil, sem a sutileza, tu interpretares uma emoção.
Me dá um exemplo, quando você já sentiu culpa alguma vez na vida? Já, e foi por uma coisa que seria estapafúrdia, né? Que seria muito distante do sentimento de culpa mesmo. Eu senti culpa por exemplo, ter brincado de pega-pega com um amigo meu. Ah, é? Eles ficaram me incentivando para que brincasse, mas como eu tenho uma questão do toque muito grande, e já já nós vamos falar sobre ela, aqui nas coisas que todo autista gostaria que você soubesse, eu toquei assim no meu amigo, e quando eu toquei eu senti, opa, não devia ter feito isso, por entender que ele também tinha essa questão do toque. Mas para a pessoa neurotípica, o toque é bem tranquilo e suave, né? A questão do toque muito denso só acontece nos autistas. E em parte deles, porque a outra parte são os hipossensíveis, né? Precisam de muito toque para estar engajados. Exato. E o tópico número 3? Tópico número 3, eu separei ordens complexas, são difíceis de entender. Por exemplo? Marcos, arruma a cama agora porque nós estamos atrasados para ir para a festa, porque se tu não chegar lá na festa, as pessoas vão começar a rir de ti porque tu é o último a chegar, não seja o último a chegar, por favor. Não sei porquê, mas eu vi a sua mãe falando agora. Daí eu fico assim de... O que é isso? Coisa exatamente? por coisa, de novo, primeiro arruma a tua cama, aí vou lá, arrumo minha cama. Depois, se vista. Eu vou lá e me visto. Depois, nós vamos para a festa que é em tal lugar, Uma coisa tal hora, de cada vez. uma coisa de cada vez. E o que é isso que você fez assim? Porque parece que dá vontade de... não fala tanto, as informações vêm acumuladas. Sei. E alguns ramos da ciência pesquisam, e aí tu me dizes, se tu já encontraste algo assim nas tuas pesquisas, que quanto mais informação tu pões para um autista processar, mais embaralhada se torna aquela mesma informação. Sim, porque a pessoa com autismo tem um déficit, tem uma latência numa área do cérebro que é responsável pela atenção dividida, que é justamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente faz uma só. Só que um cérebro típico migra a atenção entre um estímulo e outro em microsegundos. Então eu consigo falar com você e atentar para sua mãe que está ali do lado, atentar para você que está mexendo agora no tablet e voltar para a minha linha de raciocínio. A pessoa com autismo demora de 3 a 6 segundos para chegar a atenção em outro lugar e voltar. Então, quando fala muita coisa ao mesmo tempo, ou muitos estímulos ao mesmo tempo, faz uma sobrecarga na área de atenção. Perturba mesmo. E aí perturba mesmo, é uma sensação quase física, né? É. Por isso que eu fiz esse Dói, gesto, né? e tu tinhas me Entendi. perguntado, né? Entendi. Outra coisa que eu separei é, não entendo gestos. As pessoas, principalmente na escola, eu perguntava as minhas notas para os professores e eles diziam assim, tá, eu te pergunto a minha nota e tu fazes assim com a mão? Sim. Qual que é a lógica? O que significa? Na verdade, ele estava mostrando o número, né? 5. Ah, tá. E fazia um rosto triste, assim. Não deu 5, Marcos. E aí eu combinei com eles que, em vez de ficar mostrando gestos, fala. Tá. Fala, e o que nos leva a outro ponto, né? Concretude sempre. As pessoas diziam, Marcos, vai no banheiro, dentro da sala de aula de novo, né? Mas vai num pé e volta no outro. E eu não ia. Porque na minha cabeça, como é que eu iria pulando como Saci Pererê na perna esquerda e depois na direita? Impossível. Claro. E pior, quando as pessoas se tornam adolescentes, eu sinto que há uma dificuldade maior com isso, porque as metáforas vão dominando o teu dia a dia, na forma de gírias, códigos, maneirismos de estado para estado, enfim, né? Mas eu senti muito isso, quando as pessoas, por exemplo, diziam, nossa, que gata. Mas como? Gatos? Aqui chama carrocinha. Hoje nós rimos. Mas na época era o Marcos, o menino que não entendia nada. E era desesperador, né? E eu acabava ficando à parte de algumas discussões mais em metáfora. Parece que os meus amigos, vez e outra, falavam em códigos.
É porque a gente não percebe, mas a gente usa muito mais metáfora do que a gente imagina. A gente usa muito mais expressões desse tipo do que a gente imagina numa conversa. Isso. E aí são, para pessoas neurotípicas, atalhos, e para autistas são descaminhos, né? O que funciona para ti para denotar alguma outra palavra, por exemplo, é forte como um touro. O autista não vai conseguir comparar a força bruta a um touro. Entendo. Né? E isso aconteceu de melhorar quando eu comecei a ler. Ler, no dicionário principalmente, e melhorou na escola também. Então é como se você tivesse que ter aprendido, é como se você tivesse aprendido uma outra língua. Exatamente. Eu tive que começar um beabá para entender que quando as pessoas dizem, que gata, na verdade não está falando do animal gato. É uma expressão. Eu fui lá na parte de expressões, meu pai me ajudou com isso também, que ele usa uns ditos populares assim de vez em quando. E aí eu dizia, pai, o que quer dizer isso? Ele ia lá, quebrava o dito e dizia, olha, é assim, vamos analisar comigo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Filho, já viu um ferreiro ter espeto de pau se ele é ferreiro? Entendi. Aí ele acabava sendo, por um momento, tendo a minha mentalidade com linguagem e eu acabava adquirindo a dele. Então, nessa troca, eu também consegui superar os obstáculos. Que bom que você conseguia perguntar para ele o que ele quis dizer. Então, acho que uma dica importante é perguntem. Isso, não mas tenham vergonha. Eu acho que é seguro, Maíra, a partir do ambiente da casa. Também tomar cuidado com isso. Mas quando escapar, perguntar. Isso. Quando alguém da casa esquecer e acabar falando uma expressão, a pessoa com autismo deve perguntar, pedir explicação. E existe também, que eu separei lá no vídeo, a linguagem, né? Que para alguns autistas é limitada, no meu caso é eloquente, bastante eloquente, né? Acabava acontecendo isso, que a gente até falava em off, né? Que as pessoas diziam, e aí, velho? Eu disse, não é velho, é idoso. E as pessoas acabavam debandando, né? É uma característica para as pessoas entenderem que realmente isso existe. E para autistas não verbais é pior, porque a linguagem ela vai se adquirindo de uma maneira mais limitada. E não é por birra do autista, é uma incapacidade naquele momento. Né? Pessoal, nós nos empolgamos muito aqui, foi muito legal esse papo e eu queria que o Marcos explicasse bem detalhadamente, porque é a prova viva, né? Ele é a prova concreta de todas as informações que eu tento passar para vocês aqui no canal. Então, nós vamos ter que dividir esse vídeo em duas partes. Atenção que na próxima semana vai sair. Atenção que o próximo vídeo é o complemento desse, com os outros tópicos que todo autista gostaria que você soubesse. Um beijo, pessoal! Um beijo, pessoal. Vejo vocês na parte 2 dessa conversa. Isso. Tchau! Tchau!